Olá pessoal, estamos de volta falando sobre gerenciamento de memória e no vídeo anterior nós estávamos falando sobre paginação. Então é necessário que a gente continue agora o assunto paginação, verificando alguns aspectos práticos, verificando alguns aspectos de implementação e também um outro item do nosso estudo que é o item de segmentação, que será visto a seguir. Então vamos lá. Uma das coisas que você já deve ter percebido quando falando sobre gerenciamento de memória em paginação é que a memória física ela funciona aí como uma espécie de cache da memória virtual, ou seja, da memória que está em disco. Então, os algoritmos de substituição de páginas usados pelo sistema operacional podem ser utilizados em outros esquemas de caches. Então, a cache, o algoritmo de cache é sempre uma questão interessante, porque não se aplica somente à execução de processo, mas também se aplica à comunicação entre um processo ou acesso, que um processo possa fazer um conjunto de dados que está num meio mais lento e que ele possa acessar de forma intermediada por um cache. Então, se você quiser estudar esses algoritmos de paginação, se quiser simular alguns deles, então eu vou colocar aqui rapidamente alguns elementos que poderiam servir de base para que você possa implementar e simular alguns algoritmos de paginação ou de cache como aquele. Nós temos aqui um programa em linguagem C, a linguagem que nós estamos usando aqui no curso. Então, vocês têm aqui os elementos que serão necessários para que você possa simular. Então, eu coloquei aqui primeiro as bibliotecas básicas, né, include. Em seguida, nós temos aqui algumas variáveis importantes, que são colocadas como constantes. O tamanho da memória física, o tamanho da memória virtual, desculpa, o tamanho da memória virtual em número de páginas, o tamanho da memória física em também número de páginas, o tamanho de um processo que a gente vai simular, né? No caso aqui, eu coloquei um valor qualquer, 30. Obviamente que esse tamanho de processo tem que ser maior do que a memória física, porque senão ele caberia integralmente na memória física e a gente não conseguiria testar o algoritmo de substituição de páginas. Nós temos aqui valores padrões para false, true, se a gente quiser usar o false, as palavras false e true, que é normal, todo mundo que programa em C faz isso. Bom, então definimos uma constante que é o número de falhas de páginas igual a zero. Na verdade não uma constante, mas uma variável. Essa variável vai contar o número de falhas de páginas, e é assim que a gente vai poder comparar os diversos algoritmos. Nós vamos rodar as diversas estratégias de paginação, e depois vamos contar para os mesmos processos quantas falhas de páginas elas geram. Então, a primeira coisa que nós temos também que definir é o que é que vai ser a página, né? Então, nós definimos um tipo de struct para as páginas que estão em disco, né? Aqui a gente colocou apenas duas variáveis, que foi o conteúdo e o ponteiro para o disco, ponteiro para a memória, perdão. Porém, na página real tem mais informação do que isso. Então, você vai simplesmente ampliar esse struct aqui, né? Vai ampliar esse struct aqui para conter todos os elementos que você deseja analisar na análise do seu algoritmo. Aqui nós temos então, um outro struct um pouquinho diferenciado para representar os quadros, que são os quadros da memória física, né? Então, as páginas seriam na memória virtual, os quadros na memória física, né? Os quadros de página, com algumas diferenças aqui. Nesse caso, nós colocamos o bit R e o bit M, o conteúdo da página, que é o mesmo conteúdo que está aqui na página de cima. Então, basicamente, o conteúdo é transferido de uma página virtual para um quadro de página e vice-versa, né? Bom, a seguir nós definimos a estrutura de dados que vai conter a memória virtual, é um array, uma matriz de páginas. Depois definimos a estrutura que vai conter a memória física, também outro array, dessa vez de quadros. E
definimos um processo, que é um array de inteiros. O processo será uma sequência de páginas do ponto de vista da memória. Então, o processo ele vai solicitando sequencialmente as páginas, e essas páginas devem estar ou não na memória, e ocasionando ou não falhas de página. Bom, aqui nós temos um método, onde é que nós vamos implementar o método de substituição das páginas, ou seja, na realidade, é o método de descarte das páginas. Então, aqui nesse primeiro algoritmo, nós fizemos uma coisa bem simples, como remover aleatoriamente. Então, aqui nós calculamos o índice aleatório na primeira linha, né? Esse índice aleatório vai de 0 até o tamanho da memória física, menos 1, que é o índice da página da memória física que eu vou remover. Então, removê-la significa colocar os valores lá para zero. Então, calculado o índice, eu zero essa parte da memória, ela fica vazia, não tem nada. Você pode aqui, em alguns casos, dependendo da estratégia que você usa, não simplesmente remover, mas gravá-la em outro lugar no disco físico. Então, nesse caso aqui, eu suponho que ela já está gravada no disco físico, eu apenas acessei, coloquei na memória e descartei se foi necessário. Eu estou descartando aqui a possibilidade dela ter sido alterada a memória e, portanto, o valor tem que voltar para o valor original no disco. Mas isso também pode ser simulado, sem problema nenhum, é só alterar aqui o código e deixar um pouco mais complexo. Como não me interessam os valores das páginas, quer dizer, o conteúdo das páginas não me interessa aqui, né? Então eu deixei a descarte simplesmente apagar o que está na memória. Mas você pode modificar isso aqui, como você quiser. A seguir nós temos o algoritmo que vai tratar a falha de página, função que vai tratar a falha de página. Então, ele recebe os endereços da memória, os ponteiros para a memória virtual, para a memória física, recebe os ponteiros para a memória física e memória virtual, né, as referências para a memória física e memória virtual, e recebe também o endereço virtual onde ocorreu a falha. Esse endereço virtual ocorreu a falha. Nesse endereço virtual que ocorreu a falha, nós vamos ter que pegar uma página, esse endereço, e colocar na memória física. Bom, antes disso, a gente incrementa a variável número de falhas páginas, e enquanto estiver ocorrendo falha, nós colocamos uma variável falha também igual a verdade. Enquanto essa falha for verdade, ou seja, enquanto estiver ocorrendo falha, ele vai fazer o quê? Ele vai procurar, em primeiro lugar, a primeira coisa que ele vai fazer é procurar na memória física um espaço vazio. Se ele encontrar um espaço vazio na memória física, ou seja, o conteúdo dela aqui é zero ou vazio, ele vai setar os bits RM como modificados e vai colocar o conteúdo, transferir o conteúdo da memória virtual para a memória física. Então, transfere o mesmo conteúdo virtual para a física, né? E lá na memória virtual, ele coloca o ponteiro como sendo o índice para a memória física. Então, na memória virtual vai ter agora o ponteiro na tabela de páginas, né? Na tabela de páginas da memória virtual. Na verdade, eu estou confundindo um pouco a tabela de páginas com a memória virtual. Mas isso aqui, aparentemente, não altera muito o resultado final. O que é avaliar, o que eu quero é avaliar o algoritmo de descarte das páginas. Então, eu estou colocando aqui o endereço físico para a página virtual. A página virtual tem lá um ponteiro para o endereço físico. Então, aqui isso será consultado. Teoricamente, seria consultado pelo MMU para localizar a página na memória. Bom, se ele conseguiu localizar um espaço vazio, ele preencheu esse espaço vazio com a página e setou a minha variável falha false. Então, pronto, não tem mais falha, não estou em situação de falha, eu caio fora do laço e continuo a execução do programa de onde eu parei, pela tentativa de ler uma página que não está na memória. Agora, se ele terminou esse laço integralmente aqui e não conseguiu encontrar espaço vazio nessa primeira parte aqui, então a falha ainda existe. Aí vem para esse caso aqui, que se a falha ainda existe, ele vai realmente ter que remover um elemento da memória e colocar o valor desse elemento removido no endereço. Remover a página da memória é a parte que nós já vimos aqui em cima. Então, ele remove a página da memória e dessa forma a gente consegue ter um espaço vazio para se colocar na página. Bom,
E aqui eu rodo o processo. Isso aqui é uma forma mais rudimentar e mais simples que tem para a gente fazer esse algoritmo. Então, aqui eu rodo o processo, seria um processo, é uma rede de páginas a serem acessadas. Memória virtual é uma referência para um conjunto de páginas. Memória física é uma referência para um conjunto de quadros. Então, criamos aqui um endereço físico, criamos aqui o endereço da instrução virtual e vamos lá. Para cada, fazemos um laço aqui variando de 0 até o tamanho do processo, que é o tamanho de a lista de todas as páginas que o processo vai acessar. No processo, né, nós pegamos, e aí isso aqui equivaleria a uma consulta à tabela de páginas para verificar qual é o endereço virtual que nós vamos acessar. Então é só ler o processo, verificar qual é o endereço da página que ele vai pegar o próximo endereço. O próximo endereço tem que ser convertido no endereço físico. Então esse endereço físico aqui equivaleria a usar o MU, né? Que equivaleria a você fazer um acesso ao MU para encontrar o endereço físico. Encontrou o endereço físico, você vai fazer o quê? Você vai verificar se esse endereço físico é real ou não, é inteiro ou não. Se esse endereço físico for um número negativo, significa que ele não está na memória física. Então, vai ocorrer aqui uma falha de página. Ocorrendo uma falha de página, né, ele vai imprimir aqui, se você não quiser imprimir não é obrigatório. Ele vai encontrar, vai tratar a falha de página e tratando essa falha de página, ele tem um endereço físico agora que está vazio, que vai ser colocado nessa página. Mas, de qualquer forma, o que interessou para a gente é que a função tratar a falha de página foi acionada e lá ela descarta a página, recoloca a página, vai ser recolocada na memória, né? Então nós vamos ter, tratar a falha de página. Nós vamos ter que ou colocar porque existe um espaço vazio, ou remover e, consequentemente, colocar lá. Obviamente que isso aqui vai nos levar a uma tentativa dupla, né? Quando ela tenta colocar e não consegue, ela chama a falha de página. Bom, e aí a gente terminou o rodar processo aqui, né? Bom, aqui nós temos a nossa função main, que vai simplesmente inicializar a memória virtual, está aqui, inicializa com zeros. Para inicializar a memória física também inicializa com zeros. E vai inicializar o processo. Aqui ele vai inventar, teoricamente, um monte de endereços aleatórios que ele vai pegar na página, roda o processo, imprime os resultados. Memória virtual, memória física e o próprio processo em si, os lados do processo, imprime finalmente o número de falhas de página e o tamanho do processo. Então vamos executar aqui para ver a saída desse processo. Para esse caso específico. E nós temos uma coisa interessante na saída. Primeiro, ele mostra a memória virtual, né? Exatamente a cidade que está aqui. Se eu observar, a memória virtual consiste de páginas que contêm um valor qualquer e um ponteiro para o endereço da memória física, um valor e um ponteiro. Quando esse ponteiro é -1, significa que esse dado não está na memória física. Mas, por exemplo, esse valor aqui tem um ponteiro para 4, significa que no endereço número 4 da memória física eu vou encontrar esse valor aqui. Eu venho aqui na memória física, 0, 1, 2, 3, 4, e encontro o valor 19.169, que é exatamente o mesmo valor aqui. Então, alguns valores da memória virtual estão presentes na memória física, sim. Esse aqui é o processo, né, que contém 30 páginas, que é o tamanho do processo, das quais 26, quando ele foi acessar 26 dessas páginas, deu falha de página. Então, você pode mudar esses números e ver resultados diferentes. O que acontece aqui é que o descarte é completamente aleatório, então esse algoritmo ele é altamente ineficiente, é o mais ineficiente de todos os algoritmos. Mas se você implementar lá
no lugar de descartar aleatoriamente, implementar outro tipo de descarte, então você vai ter, obviamente, outro tipo de resultado. Como aqui somente mudar aqui o tamanho do processo, por exemplo, para esse processo aqui para 50 e vamos ver se vai acontecer uma mudança aqui. Mudanças. E no processo de tamanho 50, nós tivemos aqui 38 falhas, quer dizer, 38 vezes que ele tentou acessar a memória física e não encontrou a página da memória física e foi obrigado a lançar mão da memória, da substituição de páginas. Então você vai pegar o quê? Você vai pegar esse texto aqui, ou um texto similar a esse aqui, e vai fazer as modificações para testar exatamente o algoritmo de substituição de páginas que você queira. Vamos ver agora algumas questões importantes com relação à implementação de sistemas de paginação. Obviamente que nós não vamos esgotar nem nos aprofundar em nenhuma delas, por questão de tempo, não teremos tempo para explorar com profundidade nenhuma delas, mas vamos ver algumas questões aqui importantes. A primeira questão, que não foi é, discutida quando se falou em algoritmos de paginação, foi a questão de utilizar a ação de políticas globais ou locais. O que significa isso? Significa, por exemplo, imagine que eu tenha aqui uma memória virtual preenchida, né, aliás, a memória física, e eu preciso, estou executando um processo A e preciso substituir uma página do processo A. Então, digamos que a página A6 precisa ser acessada e ela não está na memória. Então, o que é que eu faço? Eu seleciono dentre as páginas que pertencem somente ao processo A, e aí eu substituiria, por exemplo, a página 5 pela 6, ou eu substituo dentre todas as páginas, por exemplo, substituo o B3 por A6. Ou seja, ou eu trato a política de substituição de páginas como local ao processo, ou como global em relação a todos os processos. Ou seja, eu trato, apesar de estar executando um processo específico, eu trato todas as páginas equitativamente, ou eu trato as páginas localmente. Cada um desses aspectos tem vantagens e desvantagens, né? Por exemplo, eu posso fazer vários esquemas de atribuir ou assumir que os processos são mais ou menos equitativos e dividir a área física entre diversos processos, isso vai ter certos impactos sobre a performance. Se eu colocar a área física e dar prioridade aos processos que usam mais, que estão paginando mais, ou seja, que estão solicitando mais páginas da memória e tendo acesso rejeitado ou provocando mais falhas de página, então é um outro impacto sobre a memória. Então, ou sobre a performance, perdão, cada uma dessas estratégias que eu possa usar com relação à forma como eu vou tratar a localidade e a globalidade dos processos vai impactar em determinadas ganhos ou perdas de performance, dependendo da estratégia que eu adotar. Então, definir se é política local ou global e de que forma esses processos vão estar na memória é um aspecto importante que deve ser decidido em relação aos sistemas operacionais. Então, você vai fazendo aí uma análise, né, entre os números de quadros alocados nos seus processos e a implementação das políticas, se você quer políticas globais ou locais. Isso tem que ser visto e estudado pelo projetista do sistema, ele tem que tomar essas decisões. Uma outra questão que pode surgir é, eu vou utilizar o espaço de endereçamento contínuo tanto para dados quanto para programas? E será que se eu separasse, colocasse um espaço de endereçamento só para programas e depois um espaço de endereçamento só para dados, eu poderia ter um ganho de performance com isso? Então, alguns sistemas implementaram essas diferenças e obtiveram ganhos de performance com isso. Mas não é tão comum essa implementação e muitos sistemas continuam implementando os dados e programas no mesmo espaço de endereçamento, né? A questão das páginas compartilhadas. É muito comum que você tenha mais de um processo que acessem certas bibliotecas, por exemplo, certos softwares que estão na memória e que possam ser utilizados por
em mais de um processo. Então, isso também é um problema a ser tratado. E observe que muitas vezes pode criar conflitos de endereçamento, porque quando um processo é alocado à memória, aquela região, aquela tabela, o endereço dado o endereço dado a uma instrução específica da biblioteca pode ser diferenciado da alocação quando ela é feita num processo diferente. Ou seja, esclarecendo, quando eu tenho um processo A e eu anexo ao processo A uma biblioteca que é compartilhada com o processo B, o espaço de endereçamento, vamos dizer assim, teórico ou virtual da biblioteca, a biblioteca compartilhada em A pode ser diferente da biblioteca A compartilhada em B. E isso pode fazer com que haja um conflito no endereçamento das duas bibliotecas. Então, o outro problema também para ser resolvido no projeto de sistemas operacionais é como é que eu vou compartilhar páginas entre os processos. Muitas vezes isso é resolvido, né? E aí está o caso das bibliotecas compartilhadas, isso é resolvido colocando-se um espaço, tipo uma espécie de reserva da memória para um arquivo compartilhado. Então isso é chamado de mapeamento de arquivo em memória. Então a memória passaria a ser tratada como uma espécie de disco, né, na memória, e você teria aí é, a, você teria evitado a questão dos conflitos de endereçamento provocados pelos processos. Não existiriam é, arquivos mapeados em memória. Outra questão é como é que é feito o tratamento das páginas. Então, basicamente, eles seguem esses passos que nós podemos ver aí, como é que é feito o tratamento da foto de página. Então, existem detalhes que no nosso pequeno simulador, que nós estamos interessados apenas em avaliar a qualidade do algoritmo de descarte de páginas, no nosso simulador nós não colocamos. Mas, se você quiser fazer um simulador real, e como é que o sistema operacional funciona, vai ter que desmembrar esse tratamento da falta de página em todos esses itens aí. A primeira coisa que acontece é que o hardware muda o kernel, então ele vai fazer um switch no kernel para mudar, colocando novamente os dados no contador de pilha. Então a rotina do código de montagem começa a salvar os registros gerais e outras informações. O sistema descobre que a falha de página ocorreu, tenta descobrir qual é a página virtual necessária, né? Se passo 3, obviamente, o sistema tem que descobrir qual é. Ele não pode seguir em frente se não souber qual é a página virtual necessária. Conhecido o endereço que causou a falha, e verifica se esse sistema é consistente com acesso, né? Depois, o, se o quadro selecionado falho é agendado para transferência. Depois, o sistema operacional olha o endereço do disco quando é a página necessária. Depois, quando a interrupção do disco indica que a página chegou, as tabelas atualizadas passam a refletir a posição e o quadro marcado como sendo o estado normal. Então, esses passos são necessários para o tratamento da página. Em seguinte, não tem mais. A instrução de falha guardada para afirmar que tinha, quando começou o programa de página redefinido, a instrução redefinida, o processo de falha agendado, o sistema operacional retorna a rotina que o chamou, e as recargas da rotina guardam os registros e outras informações do estado retornam ao espaço do usuário para continuar a execução. Então, são esses detalhes de como a página ou o tratamento da falha de página aconteceu. Uma outra coisa também importante que não foi dito aqui é como é que se retorna, como é que se guarda exatamente a posição em que ocorreu a falha de página. Porque alguns sistemas de computação possuem um incremento automático da instrução. Então, quando você executa uma instrução que ela falha, ele já passaria a incrementar para a próxima instrução. Aí você perderia a posição em que você estava para poder recuperar depois. E perderia mesmo até a situação de encontrar a falha, a página que está em falta, né? Nesse caso, o hardware pode fazer vários problemas, criar um backup, ou decrementar o ponteiro, ou então criar um backup das instruções. Existem várias opções a serem feitas, e esse problema, via de regra, conforme o autor que nós seguimos está dizendo, ele pode ser deixado para o pessoal do software resolver, e não é resolvido propriamente no hardware.
Lembrando que outra questão também, com relação à paginação, é o armazenamento de apoio. Então, nós temos, muitas vezes, pode acontecer duas situações. Pode acontecer a situação em que todas as tabelas de páginas da memória principal estão igualmente alocadas em disco, mesmo que elas não estejam em disco, mas eles têm um espaço alocado para elas. Então, nós temos aqui um espelho real no disco, do todo o espaço de endereçamento das tabelas de páginas. Todo o espaço de endereçamento. Algumas delas vão estar aqui na memória física, outras vão estar no disco, mas o espaço de endereçamento da memória virtual é completo no disco. Outra coisa que pode acontecer é que vai para o disco apenas aquelas que não estão na memória física, né? Na tabela de páginas. Então você tem aqui a possibilidade de fazer um espelho, né? Ou seja, uma guarda total, e a possibilidade de guardar apenas as que não estão na memória física. Então tudo isso é possível, cada uma delas com as suas vantagens e desvantagens, aumentando ou não o trabalho do sistema na recuperação das falhas. A outra questão que podemos falar também é o cuidado que tem que se ter a separação entre mecanismos, ou seja, aqueles dispositivos e implementações em hardware que vão fazer o dispositivo de paginação funcionar, e a política, ou seja, como é que nós vamos efetivamente tratar as páginas, como é que vão ser feitos como é que vai ser isso, como é que vão ser feitas as escolhas com relação aos mecanismos de substituição de página. Então, o sistema de gerenciamento de memória, ele pode ser dividido aí em três partes, que é o manipulador do MMU de baixo nível, o manipulador das falhas da página, que faz parte do kernel, e um paginador externo, rodando no espaço do usuário. Tudo isso pode ser mostrado aqui nessa figura. Então, nós temos aqui o tratador do MMU e o tratador de falhas são dependentes da arquitetura e do hardware, né? Então, cada hardware vai ter seu tratador de MMU. Mas, o que vai implementar uma política diferente é o paginador externo. Então, basicamente, o paginador externo vai implementar a política de troca de substituição de página que quiser, lançando mão ou solicitando mão dos softwares de baixo nível que estão implementados em núcleo e que vão fazer o tratamento da MMU. Essa parte aqui é dependente do hardware, essa parte aqui roda no espaço do usuário e é implementador de políticas, né? Então, as políticas são implementadas aqui e os mecanismos são implementados em mais baixo nível. Agora vamos falar um pouco sobre segmentação. Então, imagine que você tem um compilador, e esse compilador está fazendo um trabalho de análise sintática semântica do seu programa, e ele vai manter uma série de estruturas de dados como essas descritas aí nessa transparência. Então, o compilador vai gerar uma série de tabelas que nós podemos ver aqui. Por exemplo, tabelas contendo o texto-fonte, né, que será modificado para outra linguagem. Ele vai também construir uma tabela de símbolos, nomes e atributos das variáveis. Então, ele vai ter que separadamente as informações a respeito das variáveis. Ele vai ter também separadamente a tabela contendo constantes inteiros, as constantes, números inteiros e números em ponto flutuante. A árvore de análise sintática do programa. Ele vai ter, por exemplo, a pilha usada para chamadas de procedimento dentro do compilador. Então, ele vai ter uma série de informações adicionais. Então, o que ocorre? Alguns desses dados são fixos, mas alguns deles são mutáveis, são dinâmicos. Eles podem crescer e podem reduzir ao longo da execução do programa. Então, uma da estratégia que foi para colocar tudo isso na memória, que foi usada para colocar tudo isso na memória, é a estratégia da segmentação. Então, a ideia da segmentação é você ter cada um desses elementos em um espaço de endereçamento separado. Então, obviamente, aqui nós não estamos mais falando de paginação, esquecemos por um momento a paginação, que é a técnica de memória virtual que engloba aí a divisão do espaço de endereçamento em páginas, e os programas todos são colocados dentro dessas páginas. E agora nós estamos falando de segmentação, onde o espaço não é dividido para todo mundo, mas cada uma das estruturas ou dos elementos estruturais do seu programa são considerados entidades separadas e é feito uma gestão de memória para cada uma dessas entidades. Cada uma dessas entidades é colocada num espaço específico da memória
esse espaço é então chamado de segmento. Então nós teríamos aqui dentro do nosso espaço de endereçamento virtual, nós teríamos vários subespaços, vários pedaços desse espaço, que seriam utilizados para colocar os segmentos. Então, é uma técnica de gestão de memória, então, a utilização de segmentos, de segmentação dos programas para que eles possam ser alocados na memória, com uma série de vantagens. Por exemplo, a vantagem é que você pode, ao invés de ter que reservar um espaço mais rígido, como espaço interno, assim, uma região rígida como espaço interno, possibilitando o crescimento do programa. E nesse caso da segmentação, você pode selecionar elementos que são fixos e, portanto, formam um espaço físico na memória, mas você pode selecionar elementos que que podem crescer e, portanto, ser colocados em regiões onde o crescimento é permitido. Então, essa é a ideia. Qual é a ideia básica? É de você pegar, por exemplo, a tabela de símbolos do seu compilador, o código-fonte do seu compilador, a tabela de constantes, a árvore sintática, né? A pilha de chamada, e alguns deles podendo crescer ou não dentro de segmentos na memória. E assim a gestão é feita a partir desses segmentos. Bom, então como é que seriam os segmentos? Os segmentos, cada um teria um tamanho, obviamente, diferente. Então, nós estamos aqui para o segmento 0, teria um tamanho específico, segmento 1 teria outro tamanho, segmento 2, que é uma constante, teria outro tamanho, e assim por diante. Esses segmentos, cada um dos segmentos teria as suas constantes. E a gestão de toda a execução do programador passaria a ser uma gestão a partir destes segmentos. Então, sempre que for executada uma função, essa função ou requisitado um dado específico desse programa, essa função e esse dado específico estariam em um segmento separado e, portanto, bastaria que se alocasse, se administrasse o acesso a esse segmento. Então, o que é que nós temos aqui para comparar? Fazendo uma comparação da segmentação com a paginação. A primeira coisa é que o programador, na segmentação, ele precisa estar ciente que isso ocorre. Então, ele vai saber, dentro do seu programa, que essa segmentação ocorre. E, portanto, ele tem que dizer, esse dado aqui vai para um segmento, essa outra informação aqui é um outro segmento, ele tem que saber, que está ciente no seu programa que isso acontece. Na paginação, não. Você faz o seu programa e deixa que o sistema operacional se encarregue de todo o trabalho. Não há essa necessidade. Na paginação, nós temos um espaço de endereçamento virtual para todos, né? E na segmentação, não. Nós temos um espaço de endereçamento para cada um dos segmentos. O espaço de endereçamento total pode superar o tamanho da memória física? No caso da paginação, sim, nós vimos que sim. Quer dizer, a memória virtual é bem superior à memória física. E essa memória virtual é dividida em páginas, então na paginação isso é perfeitamente possível. Na segmentação também isso é possível. Que o segmento em si, o segmento em si possa ter tamanho superior à memória física, obviamente com esquema de swap, né? As rotinas podem ser distinguidas e protegidas separadamente? Na paginação, não. As rotinas são todas coisa só. E na segmentação, sim. Elas estão separadas. Como elas já estão separadas, elas podem ser protegidas e distinguidas individualmente. As tabelas cujo tamanho flutua podem ser facilmente acomodadas. Esse é mais difícil, é um problema mais complicado para a paginação, né? Não podem ser facilmente administradas aquelas tabelas cujo tamanho flutua. Já na segmentação, isso é um problema mais fácil de ser resolvido. Compartilhamento de rotinas entre usuários é facilitado? Não é facilitado na paginação, mas é facilitado na segmentação. Se você tem que compartilhar rotinas entre usuários na paginação, você está abrindo uma brecha de segurança grande para que os programas possam acessar as áreas dos outros, e aí complica, né? Então, isso pode ser feito de uma forma mais fácil na segmentação. Por que essas técnicas foram inventadas? Então, a ideia da paginação é para obter um grande espaço de endereçamento linear sem necessidade de comprar uma memória física, essa era a ideia. Simplesmente ter uma memória. Então, simplesmente ter uma memória, paginação. Agora, para permitir que os programas e dados sejam divididos em espaços, endereços logicamente independentes, auxiliando o compartilhamento e a proteção. Isso é segmentação. Então, essas são as duas linhas de trabalho de gestão da memória.
primeira linha pela segmentação, a segunda linha pela paginação. Bom, mas alguém pode perguntar, e se quando eu pego segmentos muito grandes, que vão superar o tamanho da memória física, o que eu faço? E aí, alguns sistemas implementaram um esquema de misturar segmentação com paginação. Os programas, neste caso, são segmentados, mas os segmentos são colocados em páginas na memória. Então, há uma mistura de paginação com segmentação. Bom, no caso da segmentação pura, o que acontece é isso aí, nós vamos colocando os segmentos na memória, a memória vai ser dividida, cada parte da memória vai acoplar os segmentos. E isso pode levar a uma evolução dessa natureza. Você tem aqui vários segmentos na memória, né? Um segmento é encerrado, por exemplo, esse aqui, segmento 1 é encerrado, colocado no segmento 7, e você começa a aparecer aqui os espaços vazios. Se o segmento 4 foi encerrado e colocado no segmento 5 menor, você começa a ter espaços vazios, e os espaços vazios vão crescendo entre os segmentos. Esse é um tipo de fragmentação, né? Essa fragmentação, ela pode ser resolvida com um algoritmo de compactação de memória. Então, teoricamente, para que você possa usufruir da melhor forma possível. Observe que aqui você tem 3 espaços separados, né, que não podem ser usados para colocar um segmento aqui de, por exemplo, 10K. Nós não podemos colocar um segmento de 10K porque nós temos um espaço de 3 vazio, um espaço de 4 vazio, um espaço de 3 vazio. Então, nós temos que reunir, trazer todos os segmentos para mais próximos do segmento 7, né? Para que o espaço total vazio fosse no final da memória. E aí nós tivéssemos exatamente os 10K disponíveis para que a gente pudesse tratar. Então, para usar a paginação, o que alguns sistemas começaram a fazer? O primeiro que utilizou isso foi o sistema da Multics. Né? Esse sistema Multics, que foi uma espécie de precursor do Unix, ele usava o esquema de segmentação com paginação. Então, o endereço virtual de um processo, ele era dividido em segmentos, e para se encontrar um elemento específico do processo, uma página, uma instrução específica, você tinha que primeiro encontrar o descritor do segmento, depois, no segmento específico, você encontrava a entrada da página e depois você acessava os elementos da memória. Então, era essa a ideia do Multics, que depois também foi passada para os computadores da linha PC, o x86, né? Então, é óbvio que, então, os escritores do segmento do Multics, eles possuem, obviamente, o endereço de memória principal nas tabelas de páginas, os comprimentos e uma série de bits a respeito da página. Palavras de 1024, o tamanho das palavras, se o segmento está paginado ou não está paginado, bit diversos e assim por diante. Isso era um descritor de segmentos do Multics. Então ficaria o endereço virtual de 34 bits do Multics ficaria então composto do segmento, mais o número da página, mais o deslocamento dentro da página. Então, 3 componentes para você encontrar o endereço específico virtual do Multics. Então, como é que se encontrava? Primeiro, pelo número do segmento, eu encontrava o descritor da página, né? Depois eu vinha para cá, encontrava a tabela de páginas e dentro da tabela de páginas eu encontrava o quadro de página específico e aqui dentro eu encontrava a palavra através do deslocamento. Então, os 3 componentes me davam a possibilidade de encontrar o elemento. Os Multics já implementavam TLBs, né? E foi talvez uma inovação na sua época. Vale salientar que o Multics ele passou por décadas, né? Quase 3 décadas em operação, usando a mesma arquitetura, digamos, a mesma arquitetura interna. Que você pode dizer que isso é um grande feito, porque se você pegar, por exemplo, o sistema operacional como o Windows, ele mudou muito, ele foi radicalmente modificado ao longo do tempo. Então, o Windows 10 que nós temos hoje é completamente diferente das versões anteriores, até o Windows 8, por exemplo, a versão é muito diferente. Então, as primeiras versões do Windows não tinham nada a ver com o que roda hoje. Mas o Multics, durante vários anos, ele continuou funcionando do mesmo jeito, basicamente com a mesma arquitetura que nós temos, e até encerrada a sua operação. Então, o x86 também seguiu essa mesma ideia,
O x86, que é o computador, a arquitetura que nós até hoje utilizamos nos nossos computadores pessoais, ele usava o sistema de segmentação com paginação até a sua versão 32 bits. Então, depois da versão 32 bits, ele passou para a versão 64, e na versão 64 a segmentação foi considerada obsoleta. Então, a partir da versão 64 não se usa mais segmentação, uma paginação simples, e à medida que a velocidade da máquina vai aumentando, os recursos vão aumentando, certas soluções podem deixar de ser utilizadas, porque só faz sentido utilizá-las em situações bem específicas. Então, o modo de 64 bits, ele só utiliza a segmentação quando se ativa a compatibilidade. Então, quando você ativa o modo de compatibilidade para rodar programas muito antigos, você acaba tendo uma segmentação no meio da história. Mas não era o caso. Não é o caso dos sistemas mais modernos, de 64 bits. Para concluir, vamos só dar uma olhadinha no site do Multics, para a gente ter uma ideia do que ainda existe hoje disponível para a gente pesquisar. É isso. Aqui no site www.multicians.org vocês encontram as informações, né, sobre a turma que utilizava, que fazia o Multics, né? Que você tem as bibliotecas, papers, artigos, o simulador, a história né, das características, dos projetos, muitas informações sobre o Multics. Existe um grupo que trabalhou no desenvolvimento dele, deixou muita coisa interessante, né? Então você pode baixar o simulador, né? Utilizá-lo aqui e brincar com ele aqui. Até mesmo rodar no Raspberry Pi, né? Então, por aí vai. Bom, então, quem quiser brincar é, com esses softwares antigos aí, pode ter, pode ter acesso a isso aqui, ok? Então, existe muita informação na literatura. Esse vídeo aqui não é objetiva em esgotar o assunto, nem detalhar excessivamente o assunto, mas apenas dar uma visão geral sobre os algoritmos de gestão de memória. E você é convidado a ler a literatura, os livros sobre o assunto, para ver mais detalhes e aprender mais informações que não podem ser cobertas nesse espaço aqui, pelas limitações dele. Então, boa sorte e vamos em frente.